Bem, vamos aqui continuando os nossos estudos, vamos fazer uma breve revisão sobre as origens e as aplicações de recursos. Lembrando que nós já vimos muitos desses tópicos nas aulas anteriores e é por isso que essa aula é uma breve revisão. Nós estamos vendo aqui uma representação gráfica de um balanço patrimonial. O balanço patrimonial é a representação dos componentes do patrimônio de uma entidade, os bens, os direitos e as obrigações. Sempre que nós olhamos para o ativo, nós veremos ele no balanço patrimonial do lado esquerdo, e sempre que nós olharmos para os passivos, nós veremos os passivos no balanço patrimonial do lado direito. Mas vale recapitular brevemente o conceito econômico de ativos, tá? Os ativos são os destinos dos recursos aplicados na entidade. Então, tudo aquilo que está nos ativos da empresa são aquilo que nós chamamos também de destinos dos recursos. Por sua vez, os passivos são as origens dos recursos, são as fontes de financiamento. Foi de onde veio o recurso para ser aplicado. Então, tudo aquilo que está no passivo também está aplicado no ativo. E tudo aquilo que está no ativo teve origem no passivo. É por isso que eu coloquei aqui que os ativos são os destinos, enquanto os passivos são as origens, tudo bem? Passivo circulante mais passivo não circulante são capitais de terceiros, pois são recursos que estão na entidade, mas pertencem a pessoas de fora da empresa, ou seja, não pertence aos sócios, também é chamado de passivo exigível. Então, muitas vezes você vai se deparar com esse termo passivo exigível. Por que é exigível? Porque ele pertence, tá? São recursos, são capitais, são valores, bens que pertencem a terceiros, pessoas de fora da empresa, por isso que eles podem exigir, tá bom? Então, passivo exigível são passivos de terceiros ou capitais de terceiros, tudo bem? Tudo aquilo que está no passivo circulante e tudo aquilo que está no passivo não circulante são passivos exigíveis. Por outro lado, nós temos o patrimônio líquido, que também é chamado de capital próprio, pois pertence aos sócios, os donos da entidade. Ou seja, a empresa não precisa pagar primeiro, somente se obtiver lucro. Então, os sócios de uma entidade, eles não têm o direito de exigir na justiça que a empresa dê lucro para pagá-los, tá? Se a empresa não der lucro, então eles não podem ir na justiça contra a própria empresa, porque eles são os gestores. Se a empresa não dá lucro, é por culpa deles ou por culpa de quem eles contrataram para a administração, ou outro motivo, tá? Outro motivo externo, macroeconômico. Veja, todos os recursos advindos de fora da empresa são passivos exigíveis e capitais de terceiros. Todos os recursos advindos dos donos da empresa são passivos não exigíveis e capitais próprios. Os passivos são os resultados das decisões de financiamentos. Então, quando uma empresa decide comprar a prazo, pegar um empréstimo, fazer um financiamento, ela está tomando decisões de financiamentos. Essas decisões de financiamentos são os passivos. Os ativos, por sua vez, são os resultados das decisões de investimentos. Quando uma empresa decide investir no estoque, decide investir no maquinário ou decide investir em qualquer outro bem, então ela está tomando uma decisão de investimento e que tem a ver com os ativos, tudo bem? Abraço e bons estudos. Qualquer coisa me pergunte.